Graça e paz. Vocês estão bem, gente? Vocês estão na paz do Senhor? Hoje é a live que eu tô sozinho, né? Eu e o Espírito Santo, para fazermos essa live para vocês. Amém? Na semana passada eu fiz a live juntamente com meu amigo G. Anderson, pastor G. Anderson. Foi uma live muito poderosa, uma live onde o Senhor veio, uma live onde a glória de Deus se manifestou de forma tremenda. Porque Deus se manifestou com os dons espirituais. Foi uma live poderosa. Se você não viu, essa live está salva aqui no meu Instagram. Amém? Você pode ver ela e pode beber da mensagem que foi derramada. Foi uma mensagem poderosa sobre igreja orgânica e também sobre o falar em línguas. Amém? E aí, gente, vocês estão bem? Hoje eu venho aqui mais um dia para falar da palavra de Deus para vocês. Amém? E eu queria dar um título para essa live. O título dessa live é Você nunca mais vai deixar de orar em línguas depois dessa live. Eu quero profetizar que pessoas que vão assistir essa live serão cheias do poder de Deus através dessa live. Pessoas vão assistir essa live e serem tocadas pelo Espírito Santo para poder se aprofundar na oração em línguas, se aprofundar no poder de Deus, se aprofundar nos dons espirituais. Porque é isso que Deus tem para você. Imagine uma pessoa que ela tem uma ferramenta, ela tem um machado para derrubar uma árvore. Mas ao invés de tentar derrubar derrubar a árvore com o machado, essa pessoa, ela tenta derrubar a árvore com uma faca de serrinha. Talvez ela até consiga derrubar essa árvore, mas vai demorar muitos anos para que ela realmente, de fato, chegue na derrubada da árvore. Então, ou eu posso escolher derrubar a árvore com um machado, ou eu posso escolher derrubar a árvore com uma faca de serrinha. Se uma pessoa que tem a faca de serrinha tenta derrubar uma árvore, tenta cortar uma árvore, ela vai demorar muito tempo, vai gastar muitas facas de serrinha. Uma pessoa que tem um machado vai cortar muito mais rápido essa árvore. E a pessoa que tem, A pessoa que tem aquelas máquinas, motosserra, quanto tempo ela vai demorar para derrubar essa árvore? Provavelmente alguns minutos ou alguns segundos. Então Deus ele vai sempre nos dando ferramentas que vão acelerar o processo, que vão acelerar a mudança e que vão acelerar a manifestação. Então é muito mais fácil para Deus nos dar uma motosserra do que nos deixar tentando cortar a árvore com uma faca de serrinha. Porque cortar uma árvore com uma faca de serrinha vai demorar muito tempo, vai gastar muitas facas. Mas se Deus te der um motosserra, você corta aquela árvore em segundos ou você corta aquela árvore em minutos. Mas antes, o que você está falando? Você está falando de árvores? Não, eu não estou falando de árvores. Eu estou falando da sua e da minha vida. Das coisas que nós temos que mudar, das coisas que nós temos que cortar, das coisas que nós temos que melhorar, das coisas que nós temos que nos santificar. Tem coisas na nossa vida que elas podem demorar muitos anos para sair, se nós não usarmos as ferramentas corretas. Tem coisas na nossa vida que a gente pode ficar batalhando por 10 anos, se nós não soubermos qual a ferramenta que vai derrubar aquela árvore mais rápido. Você consegue imaginar uma pessoa tentando derrubar a árvore com uma faca de serrinha? Provavelmente você passaria ali e falaria, olha, não dá, vamos ali, vou te ajudar, comprar um machado, uma motosserra para você. Não é assim que derruba uma árvore.
Então o que Deus faz? Deus, na sua imensa sabedoria, Ele nos dá ferramentas para que o nosso caminhar com Ele seja mais profundo. Ele nos dá ferramentas para que o nosso caminhar com Ele seja mais rápido, para que nós não percamos muito tempo. Por quê? Porque talvez nós podemos viver fora da estação de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém e começou a chorar sobre Jerusalém, lamentar sobre Jerusalém. Ele fala assim: como eu quis juntar vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Ele fala para aquelas pessoas de Jerusalém: vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. E hoje nós podemos perder o tempo da nossa visitação. Eu sei que eu já perdi alguns tempos de visitação de Deus na minha vida. Momentos que o Senhor veio para se manifestar, momentos que o Senhor veio para tocar pessoas através de mim, mas eu simplesmente dei para trás. Momentos que o Senhor colocou palavras na minha boca, mas eu não liberei as palavras que o Senhor tinha colocado na minha boca. Momentos que o Senhor me mostrou pessoas que estavam enfermas na reunião, mas eu não tive a ousadia de ir lá na frente e chamar aquelas pessoas. Então eu perdi muito tempo da minha caminhada. Eu perdi muito tempo, por quê? Porque eu não reconheci o dia da minha visitação. E se hoje eu e você não reconhecermos o que Deus está fazendo agora, nós podemos perder esse momento. Então, o que Deus está fazendo na minha vida agora? O que Deus está falando comigo agora sobre fatos da minha vida? Qual é a atitude que Deus quer que eu mude? Talvez Deus quer que eu seja uma pessoa que comece a jejuar mais. Talvez Deus quer que eu seja uma pessoa que comece a perdoar mais. Talvez Deus quer que eu seja uma pessoa que se santifique mais, que tire as coisas do mundo da sua vida. Mas se eu não reconheço o tempo da minha visitação, eu vou perder esse momento. Eu vou ficar dando voltas no deserto até que eu consiga, de fato, chegar na Terra Prometida. Eu vou ficar cortando a árvore com uma serrinha até que eu consiga, de fato, derrubar essa árvore. A Bíblia diz em Eclesiastes que se o machado está embotado, a pessoa tem que colocar muita força quando for usá-lo. Mas se o machado estiver afiado, essa pessoa vai colocar muito menos força quando for usar o machado. E a Bíblia diz: assim também é a sabedoria, que resolve com bom êxito. Então, muitas vezes na nossa caminhada, Deus nos leva a afiar o machado. Porque se o machado estiver cego, eu vou ficar batendo e não vou derrubar nada. Vou gastar muito mais energia, vou gastar muito mais força e vou ter menos resultado. É por isso que quando você se converte, a melhor coisa que você pode fazer é entrar no seu quarto e passar uns anos orando em línguas. Se você entrar no seu quarto no momento que você se converte e passar anos orando em línguas, você vai ficar afiando o machado. Você não vai sair por aí fazendo muita coisa, você vai ficar afiando o seu machado, afiando o seu machado, afiando o seu machado, para que no dia que Deus falar com você, você dê uma machadada só e a árvore caia. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me converti em 2012. E passei a gastar muito tempo em oração. Naquela época eu ainda não conhecia a oração em línguas. Eu não sabia que eu poderia orar em línguas o quanto eu quisesse. Eu não sabia que eu podia gastar tempo orando em línguas no meu quarto. E eu, mesmo assim, na minha inocência, eu ia para o meu quarto, fazia uma lista de oração, ungia aquela lista, orava pelas milhares de pessoas, orava pelos missionários, orava pelas pessoas que eu conhecia, orava por muita gente, gastava tempo em oração. Eu lembro que tinha momentos que eu ia para a sala de aula e eu ficava lendo a Bíblia na sala de aula. Eu fui tema
do conselho de classe, onde os professores reclamavam que eu ficava lendo a Bíblia na sala de aula. Mas eu não ligava, por quê? Porque eu queria Deus, queria aprender sobre Deus, queria aprender sobre a palavra de Deus, e eu buscava do meu jeito. Às vezes você vai ter que buscar do seu jeito. Talvez você não vai ter uma orientação de como buscar Deus. Você só quer buscar, então você vai buscar da sua forma. E foi assim que eu comecei. E o Senhor foi me guiando, me levou ao batismo no Espírito Santo, me levou a orar em línguas. E quando eu descobri a oração em línguas, quando eu entrei no meu quarto, quando eu aprendi a orar de verdade, quando eu aprendi que eu poderia passar horas orando, e quando eu aprendi que eu podia orar em línguas também fora do meu quarto, aí tudo mudou. Aí a minha vida se transformou. Aí o machado começou a ser mais afiado. Até que um dia o Senhor me falou meu chamado, me falou o que ele tinha na obra de Deus para fazer e me falou do seu propósito para mim. Aí eu parei de ficar tentando cortar a árvore com a serrinha. E eu comecei a cortar a árvore com uma motosserra. Ou seja, eu comecei a entrar no meu chamado. Comecei a entrar no meu propósito. Eu comecei a entrar naquilo que o Senhor tinha para mim. Quando eu entrei no que o Senhor tinha para mim, Ele me transformou completamente. Quando eu entrei no que o Senhor tinha para mim, eu parei de dar voltas no deserto. Se você entender o chamado de Deus para a sua vida, você vai parar de dar voltas no deserto e simplesmente vai andar naquilo que Deus te chamou. Simplesmente vai andar no propósito, simplesmente vai andar no seu chamado, simplesmente vai andar nos sonhos que Deus tem para você. Deus tem sonhos para mim e para você. E agora? Para onde nós iremos nós? Para onde iremos nós? O nosso chamado é entrar em Deus de certa forma que aquilo que eu acredito não pode ser mudado. Aquilo que eu acredito, podem fulano, milhares de pessoas falar coisas sobre mim. Falar para eu parar, falar que esse negócio de orar em língua não dá certo, falar que jejuar não dá certo, falar que você não pode jejuar, que você não pode passar muito tempo em oração. As pessoas podem tentar falar, mas se você tem essa convicção da verdade, da palavra de Deus no seu coração, você não vai parar. Você não vai parar. Por quê? Porque você tem convicção. O que a Bíblia chama fé? A Bíblia chama fé de firme convicção. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Gaste o seu tempo afiando o seu machado, orando em línguas. Hastupi kinikita subidi. Hastupi kotorimi kita suminiki. Você está afiando seu machado. Você tá orando, você está afiando. Aí você não vai perder tempo. Eu vou passar a vida toda fazendo uma coisa só, que é ensinar pessoas os benefícios de orar em línguas. Esse é o meu chamado. Te ensinar que se você orar em línguas, você vai afiar o seu machado, você vai conhecer o seu propósito, você não vai perder tempo na sua vida dando voltas no deserto. Te ensinar que se você orar em línguas, a palavra de Deus vai se tornar um livro de revelação para você. Te ensinar que se você orar em línguas, você vai receber ferramentas de Deus, chaves espirituais poderosas que vão transformar a sua vida. Te ensinar que se você orar em línguas, você vai bater de frente com o seu chamado, você não vai ter dúvida do seu chamado, você vai ser curado por dentro, curado por fora no seu físico também, curado emocionalmente, curado de tudo que o Senhor já estabeleceu que você fosse curado na cruz. Você vai ser liberto, você vai ser próspero, você vai aprender a semear, você vai aprender a ser generoso com as pessoas.
Orar em línguas é onde tudo começa. Na oração em línguas é onde tudo começa. Mas, Jean, você tem prova disso na Bíblia? Tem. Atos 2. Em Atos 2, a primícia do Espírito Santo, a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado na terra, ele veio e trouxe a oração em língua para as pessoas. Primeira vez que o Espírito Santo caiu em Pentecostes, ele já veio trazendo a oração em línguas, já veio trazendo os dons espirituais, já veio se manifestando com poder. Então, a religião, ela separou o batismo no Espírito Santo e o novo nascimento. Mas essas coisas deveriam acontecer juntas. No momento que você aceitasse Jesus, já era para você estar começando a orar em línguas. Já era para você receber o batismo no Espírito Santo. Eu demorei 2 anos para ser batizado no Espírito Santo. Mas eu via pessoas que aceitavam Jesus hoje, passavam uma semana, já estavam falando em línguas. Aceitavam Jesus hoje, passavam uma semana, estavam falando em línguas. E eu ali durante anos tentando falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo, e não era. Por quê? Porque havia uma falha de entendimento. Mas quando eu entendi a simplicidade da oração em línguas, eu comecei a orar. O Senhor me batizou com o Espírito Santo e eu pude entrar nessa ferramenta. Então o que eu quero dizer para você hoje? Entre nessa ferramenta. Entre de cabeça na oração em línguas. Entre de cabeça nos dons espirituais. Porque isso vai mudar a sua vida. Entre de cabeça naquilo que o Senhor tem para você. Deixe tudo para trás se for precisar ser tirado. Tudo que precisa ficar fora da sua vida para você seguir o plano de Deus. Entre e deixe tudo para trás. Não seja como a mulher de Ló. A mulher de Ló, o Senhor, desceu sobre Sodoma e Gomorra com fogo, com enxofre. E os anjos falaram: Ló, sai dessa terra e não olha para trás. Os anjos falaram com todos aqueles, com toda a família de Ló: não olhe para trás. E ao sair de Sodoma e Gomorra, Ló olhou para frente, seus filhos olharam para frente, mas a mulher de Ló olhou para trás, olhou para os desejos que ela tinha, olhou para as riquezas que ela estava perdendo com fogo caindo do céu, olhou para o mundo que ela amava. E a Bíblia diz que no mesmo momento aquela mulher virou uma estátua de sal. Quando nós olhamos para trás, o Senhor nos chamou para uma caminhada. Nós olhamos para trás, nós viramos estátuas de sal. Nós paralisamos na caminhada. Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. No momento que você se alistou para o exército do Senhor, você não pode mais se envolver com as coisas dessa vida, porque o seu objetivo é agradar o Senhor. Não é mais agradar os homens. O seu objetivo é agradar o Senhor, custe o que custar, não é mais agradar os homens. Paulo disse: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Se eu fosse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. E é isso que eu digo para você hoje. Deixe tudo que for necessário ficar para trás, mas siga o seu caminho. Estava lendo um livro, o nome do livro é Peregrino, e aquele homem está numa caminhada rumo a uma cidade celestial, e durante o livro vai aparecendo várias tentações, vai aparecendo várias pessoas tentando tirar ele da caminhada, tentando tirar ele do foco. E muitas vezes nesse livro, o autor pega atalhos. Quando ele chega no atalho, ele se dá mal. E ali várias pessoas vão tentando tirar o foco. O egoísmo, o pecado. Aparecem os pecados que vão tentando tirar o foco dele. Não é? E ele muitas vezes perde o foco, desvia, sai do alvo.
E aquele livro vai falando de quantas vezes ele volta para a sua rota correta. Muitas vezes nós vamos tomar atalhos. Muitas vezes nós vamos tomar caminhos que não eram a vontade do Senhor. Mas eu preciso ter humildade para voltar para a rota. Eu preciso ter humildade para voltar de onde eu não teria ter saído. Não deveria ter saído. E alcançar o meu prêmio celestial. Quando eu morrer, eu quero chegar no céu e ouvir do Senhor Jesus: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. É isso que a Bíblia diz que o Senhor vai falar para aqueles que foram bons mordomos da sua obra. Quando eu morrer, eu quero ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E qual é o nosso pouco? É o que nós temos em mãos hoje. Talvez o que você tem em mãos é só 5 pães e 2 peixinhos, mas é isso que o Senhor quer usar. Talvez o que você tem em mãos é só um bolo, um azeite, uma farinha, como aquela viúva tinha. Mas é o pouco que Deus quer usar. É o seu pouco que Deus quer usar para fazer muito. Para fazer coisas poderosas. Para mudar a vida de pessoas. Se Deus me manda falar de Jesus para alguém e eu não falo, eu falhei no pouco. Se Deus me manda pregar o evangelho aqui, eu não prego, eu falhei no pouco. Se Deus me manda eu ofertar, eu não oferto, eu falhei no pouco. Mas se você for fiel no pouco, sobre muito o Senhor vai te colocar. Amém? Então qual é o meu pouco hoje? Talvez o meu pouco seja só orar em línguas o tanto que o Senhor me pediu. Talvez o meu pouco seja só orar por aquilo que o Senhor está pedindo para eu orar. Talvez o meu pouco seja só colocar as mãos sobre uma pessoa e declarar a cura, a provisão, a libertação sobre aquela pessoa. Então, qual é o pouco que Deus está pedindo de você? Deus nunca vai começar conosco no muito. Ele sempre começa no pouco. Deus nunca começa com coisas grandes. Ele sempre começa nas coisas pequenas. Nas coisas mínimas. Jesus disse: se não foste fiéis nas coisas mínimas, como poderão confiar vocês nas coisas grandes? Se nós não formos fiéis nas coisas pequenas, nas coisas mínimas, como o Senhor vai confiar coisas grandes? Nós temos hoje uma geração de jovens, uma geração de homens e mulheres de Deus, buscando coisas grandes. Grandes missões, grandes pregações, grandes igrejas, grandes negócios, grandes e grandes. Mas quem são aquelas pessoas que serão fiéis no pouco, no mínimo? Zorobabel. A Bíblia diz que Zacarias, vou ler aqui para vocês. Zacarias. Choribasoia badakatarashe. Soia putisaki ambatisha maneka. Tubekios tubidikaias manka. Dubidikan dubitsaya budukanite. Soia butikaya budusuya. A Bíblia diz assim, Zacarias capítulo 4, versículo 10: pois quem despreza o dia dos pequenos começos, esse ficará alegre a ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Quem é aquele que despreza os pequenos começos?
Se nós desprezarmos os pequenos começos, nós não faremos parte das coisas grandes que Deus quer fazer através de nós. Se na nossa cobiça por coisas grandes, nós não formos fiéis nas coisas pequenas, nós seremos cobrados lá na frente por não ter sido fiéis, não termos sido fiéis lá atrás. As coisas pequenas que o Senhor concedeu para a gente. Às vezes as coisas pequenas só uma pessoa que Deus coloca na sua vida para discipular. É só fazer a diferença na sua família. É só fazer a diferença na sua casa. É só fazer a diferença no seu local de trabalho. É só fazer a diferença. Às vezes não é uma oferta grande que Deus vai te pedir, não. Às vezes Deus vai te pedir uma oferta pequena. Nós estamos esperando pelo Senhor nos pedir grandes coisas. Mas quem são aquelas pessoas que se apegarão aos pequenos começos? Quem são aquelas pessoas que se apegarão às coisas humildes? Quem são aquelas pessoas que se apegarão às coisas pequenas? A Bíblia diz assim: você quer as coisas grandes? Não as cobice. Não cobice as coisas grandes. Tem um texto aqui em Provérbios, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A Bíblia fala isso. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Sobre a fidelidade naquilo que é pouco. Sobre a fidelidade naquilo que é mínimo. Provérbios capítulo 17. A Bíblia diz assim, capítulo 16: melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Então o que a Bíblia está dizendo? Às vezes nós estamos buscando as coisas grandes, mas Deus está dizendo, às vezes o melhor é o pouco. E a Bíblia vai dizer, é melhor, Provérbios 17 agora, versículo 1, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes e brigas. Você quer muito, mas qual é o preço desse muito? Será que é brigas? Será que é cobiças? Será que é abandonar o Senhor? Será que é riquezas desse mundo? Será que é a falta de amigos? Será que é ficar longe da família? Qual é o preço do muito na nossa vida? Eu vou falar uma coisa para você. Quando o muito de Deus vem para a sua vida, ele não vem com peso. Se tem coisas grandes na sua vida acontecendo, mas essas coisas se tornam pesadas, se tornam fardo, te afasta do Senhor, você pode ter certeza que não é do Senhor. Porque quando Deus trouxer coisas grandes para você, você vai ter paz e tranquilidade, você vai conseguir carregar isso. Amém? Então o que eu queria dizer para vocês hoje? Se apega no pouco. O que é o pouco? Às vezes é só oração em línguas que Deus está te dando. Você passa ali 8 horas orando em línguas, você nem sente que você estava orando, você não sabe o que é aquilo, você não sabe o que está acontecendo, você não vê nada, é o pouco de Deus, é o simples. Mas desse pequeno dom, a Bíblia diz que a língua é um pequeno dom que se gaba de grandes coisas. Então começa no pouco, começa na oração em línguas, que Deus vai te colocar no muito. Começa na oração em línguas. Tiago capítulo 3, a língua é um pequeno dom, mas se gaba de muitas coisas, de grandes coisas.
Aí ele fala assim, olha o tamanho do bosque que uma fagulha de fogo desse tamanhozinho incendeia. Essas queimadas aí, elas começam assim, pequenininho. Aí Tiago fala assim, olha os navios, são tão grandes, mas é só um pequeno leme, ó, que guia. Um leme pequenininho, tá lá guiando um navio daquele tamanho. O cavalo, né, tem as rédeas ali que guia também. E Tiago fala, assim também é a língua. Então, ou seja, o dom de línguas é um dom pequenininho, assim, todo crente tem, pode receber. Mas se ele começar a orar, a vida dele vai ser transformada. Se ele começar a usar essa língua que Deus está dando para ele, a Bíblia diz que ele vai poder se gabar de grandes coisas. Deus vai derramar grandes coisas na sua vida. Se você for profundo na oração em línguas, no jejum, no poder de Deus, na comunhão, na graça, no perdão, na misericórdia, na unção, nos dons espirituais, Deus vai derramar na sua vida. Judas, versículo 20. A Bíblia diz assim, vocês, meus amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo, ou seja, orando em línguas. Então você começa a orar em línguas aqui, o que Judas está falando que vai acontecer? A sua fé vai crescendo. Então sua fé é pequenininha, tamanho de grão de mostarda, pequenininho. Você vai orando em línguas, a Bíblia diz que você vai se edificando, até chegar num ponto da manifestação. Você vai orando em línguas, você vai edificando. Aí chega um momento que Deus te usa, chega um momento que a porta se abre, chega um momento que a voz vem, chega um momento que o Espírito do Senhor se manifesta e toca a sua vida. Amém? Essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje, gente, nada de diferente, mesma coisa que eu prego antes, mas incentivando sempre a uma prática espiritual que vai transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Valeu, Nath. Valeu todo mundo que vai ouvir essa live depois. Que Deus te abençoe. Tamo junto.